Se você passou horas no Exocad modelando, a maquiagem rolou, perfeito, a peça chegou no laboratório e aí você testa em boca do paciente e a prótese não se encaixa. Você começa a questionar o software, questiona a fresa, questiona o material, mas a verdade que ninguém te fala com clareza é o problema, na maioria das vezes, está no começo de tudo, está no escaneamento. Entra lixo, sai lixo. Esse é o princípio mais verdadeiro no fluxo digital. E hoje eu vou lhe mostrar 5 erros de escaneamento que destroem os resultados e como evitar cada um deles. Fica até o final que hoje eu ainda vou te mostrar as maiores curiosidades sobre cada scanner importante do mercado que vai mudar a forma de você enxerga essa tecnologia. Então sejam muito bem-vindos ao canal. Se você conhece esse espaço, gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo, obviamente, compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas, comentando, porque é assim que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e aí esse é o combustível que nos leva mais longe. Então o vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a base de tudo, onde tudo começa, que é a gente falar um pouco sobre scanners e como a gente pode melhorar um pouco o uso dessa nossa ferramenta poderosíssima lá dentro do nosso laboratório, dentro do consultório dos nossos trabalhos. Vamos lá? Todo mundo hoje fala o fluxo digital, fala da Exocad, impressão 3D, fresagem, scanner intraoral, mercado odontológico e que a transformação é gigante, isso é incrível, todo mundo isso já sabe que a gente fala bastante aqui no canal sobre isso. Mas existe um ponto cego nessa conversa e a gente precisa falar qualidade e o dado de entrada tem um nome, é o escaneamento intraoral. Pensa comigo, o Exocad é um software extraordinário. Por exemplo, os scanners de hoje são máquinas de precisão e a tecnologia está lá, mas toda essa cadeia começa por um arquivo de nuvem, de pontos, uma malha 3D. Seja ele STL, ou o nosso OBJ, ou o PLY, que representa um tecido desse paciente. Se essa malha tem distorção, se ela tem furos, a margem de preparo não foi capturada com precisão. Tudo que vem depois será comprometido. Não tem CAD que corrija scan ruim. O CADista não é só quem modela bem, é quem garante que o dado que chegou até ele é confiável. E se você escaneou e está modelando ao mesmo tempo, como acontece em muitos consultórios, você é responsável pelos dois lados dessa equação. Antes de entrar nos erros, deixa eu te dar um contexto rápido aqui sobre as principais marcas de scanner intraoral consolidadas no mercado. Porque conhecer um pouco o instrumento é parte de usar bem. Cada um desses scanners tem as suas forças, nenhum deles é imune a erros. Vou mostrar agora o Trishape. A marca Trishape é uma empresa dinamarquesa fundada em 2000 e foi lançado o seu primeiro scanner em 2010, sendo um dos primeiros scanners intraorais a ganhar escala clínica real no mundo. Hoje ele lidera o market share global e é uma referência de velocidade de captura, de qualidade, de cor, de imagem. Um detalhe curioso, a Trishape desenvolveu o próprio formato de arquivo proprietário, que é aquele .3 OXZ. Certo? Para aqueles que não estão acostumados a receber esse arquivo, realmente ele acaba fechando um pouco os seus softwares, pois a Trishape acaba por ser um pouco isolada e, obviamente, para aqueles que não conhecem e não trabalham com a Trishape, acabam ficando um pouco distante dessas nomenclaturas e desses softwares. Justamente por proteger os dados, a Trishape faz isso, dentro de um ecossistema próprio deles. Em segundo, a gente já pode falar do Medit, e aqui no canal eu já falei várias vezes dessa marca, por ter um scanner Medit. Hoje o Medit i700 e o i900 são os principais da marca. A Medit ela é sul-coreana, entrou no mercado com uma disrupção de preço. O i700 foi lançado em 2019, quebrou a lógica de um scanner de alto desempenho custar pouco, custar longe daquelas fortunas dos scanners ali até então no mercado. A abertura da plataforma deles com SDK público e integração direta com o Exocad virou um diferencial gigante para quem trabalha com fluxo digital independente. Não é à toa que a gente fala tão bem aqui desta marca, pois realmente ela veio para ficar e é uma marca presente hoje nos principais scanners do mercado. Em terceiro, a gente não tem como não falar da Dentsply Sirona, o seu Prime Scan, onde a Sirona também já fez história na odontologia,
ela é centenária na odontologia, mas o PrimeScan representa a geração mais moderna deles e é o coração do ecossistema CEREC, aquele sistema que é a cadeira que permite escanear, que a gente chama pelo chairside, modelar, fresar uma coroa em uma única consulta. O PrimeScan usa tecnologia de câmera que captura até 1 milhão de pontos por segundo. Realmente isso é impressionante e a gente não tem como duvidar do potencial desse scanner e da sua agilidade e confiança. Em seguida, nós temos que falar do iTero. O iTero foi desenvolvido pela Align Technology, a mesma empresa do Invisalign, e isso não é coincidência. O scanner foi criado originalmente para otimizar o planejamento de alinhadores, mas hoje ele está bem consolidado também para próteses e implantes. É uma curiosidade. O iTero tem uma função chamada Outcome Simulator, que mostra ao paciente como o sorriso ficará após o tratamento ortodôntico. A Align foi pioneira nesse sistema de simulação de tratamentos voltadas para os alinhadores e o tratamento ortodôntico, não ficando longe nos tratamentos que nós precisamos para próteses e reabilitações orais, pois realmente é um scanner fantástico, de fácil uso e ainda com todo o seu ecossistema de monitor, touch, isso facilita muito, não muito diferente das outras marcas citadas acima. Rapidamente, a gente precisa falar do Plameca Esmeralda. Eu, particularmente, não tenho nenhum conhecimento físico, nunca trabalhei com nenhum desses scanners a seguir, porém a gente tem que falar, pois aqui é um canal que precisa ser o mais informativo possível. Plameca é finlandesa, fundada em 71 e é uma das empresas mais completas do mercado em equipamentos odontológicos. A Emerald se destaca pela captura de cor ultra realista com a integração nativa de softwares Plameca Homex, centraliza imagem, tomografia e escaneamento, tudo em um ambiente só. Em seguida, nós temos a Shine 3D Aural Scan 3, que tem um nome e está crescendo muito no Brasil e no mundo. A Shine 3D é uma empresa chinesa fundada em 2004 e o Aural Scan 3 tem ganhado espaço em relação ao seu custo-benefício pela qualidade crescente da malha. É um scanner que quebrou muita barreira de acesso, especialmente para clínicas e laboratórios menores. Isso é verdade, aqui no Brasil a gente precisa sempre colocar esse fator custo, fator dinheiro, investimento, como um dos principais pilares, pois é diferente de pensar quando um americano ou um europeu está pensando em dólar ou em euro. Isso realmente não tem que discutir. E aí nós vamos para os blocos de 5 erros dos principais que a gente vê nas nossas malhas, nos nossos escaneamentos. Erro número 1, começando então, a falta de estratégia de varredura. Talvez seja o erro mais importante a ser corrigido, pois para aqueles que não são ainda acostumados com o scanner intraoral, a gente precisa seguir alguns protocolos. Sair do escaneamento sem uma sequência lógica, a pessoa pega o scanner, entra na boca e começa a varrer de forma aleatória. Vai para um lado, volta, pula a região, tenta completar e aí o software começa a travar. A malha perde referência e a peça final fica com distorção, fica com sobreposição e o software acaba se bagunçando, se perdendo. Então talvez as primeiras coisas a ser resolvidas no seu escaneamento seja esse. É uma coisa simples de resolver. O scanner intraoral funciona por sobreposição de frames. Ele precisa ter uma referência contínua para que junte essas imagens com precisão e essa sequência lógica faça sentido para o software. Então essa sobreposição não cause falhas na sua malha. A dica aqui, sempre siga um padrão de varredura. Oclusal primeiro, depois lingual, depois vestibular, sempre toda vez, independente do scanner que você usa, segue essa sequência que existe um motivo e ela vai fazer a diferença. Eu sei que cada empresa vai fazer um treinamento diferente, vai ter uma técnica diferente. Tente seguir a técnica da marca e você está conseguindo fazer um bom escaneamento, continue, pois seguindo essa lógica, sem fazer grandes saltos, já funciona muito bem. Erro número 2. Movimentos rápidos demais. Scanner intraoral não é câmera de celular. Se você não pode tirar uma foto rápida e esperar que ficou bom, a lógica da captura é completamente diferente. Quando você move o scanner rápido demais, ele perde referência de posicionamento, a malha fragmenta. O software pode até tentar corrigir. Alguns scanners têm algoritmos de reconstrução muito bons, mas tem um limite do que a tecnologia aguenta compensar.
movimento rápido demais também aumenta o risco de artefatos e distorções nas áreas críticas, justamente onde você menos pode errar. Dica aqui: movimento lento, contínuo, intenção sem pressa. O tempo que você ganha acelerando o scanner, você perde em 10 vezes de retrabalho. Então, tome o tempo que for para um bom escaneamento. Faça o seu protocolo de escaneamento ganhar velocidade ao longo do treinamento, ao longo do tempo, e não acelere nos primeiros passos, nas primeiras vezes. Mesmo assim, sempre seguindo os limites do seu scanner. A gente sabe que existem scanners mais rápidos, mais lentos, então cada ferramenta vai ter os seus limites. Vamos para o erro número 3, a falha em áreas críticas. Especialmente na margem do preparo, esse aqui é um erro técnico, que tem consequência direta na qualidade final da prótese. Margem de preparo mal capturada é igual a adaptação ruim. Não tem outro caminho. A margem é o ponto mais delicado do escaneamento. Ela está frequentemente na região subgengival, com pouco contraste, com acesso difícil para o scanner. E é exatamente aí que muita gente deixa de passar uma falha achando que dá para modelar assim. Não dá. Ou você tem a margem completa e precisa, ou você tem uma prótese que vai precisar de um ajuste em boca. E ajuste na boca é sinal que algo deu ruim antes. Dica: pare, reescaneie a área, angule diferente, aproxime mais ou menos, e antes de finalizar, confira a margem de todos os ângulos possíveis no software. Hoje, com as imagens que nós temos no computador, na tela, seja ela touchscreen, grande ou pequena, a gente consegue fazer esse pequeno ajuste, pequena conferência antes de mandar o escaneamento para o laboratório. Custa poucos segundos, mas evita grandes problemas lá na frente. E aí nós vamos para o erro número 4. Saliva e isolamento ruim. A maioria dos scanners intraorais modernos trabalha com luz estruturada, tecnologia e vídeo, que aqui a gente está falando com focal. Mas a gente sabe que a física é uma só. Se tem água, se tem umidade, temos refração de luz. O que eles precisam para funcionar bem? Uma superfície que reflita a luz de forma previsível. E a umidade, com certeza, vai fazer com que essa refração seja diferente. A saliva cria um brilho especular, o sangue cria reflexo, ativa alguns filtros que o próprio scanner possa ter e gera esses artefatos na malha que fazem com que essa distorção seja real lá na malha final e a gente perde a nossa referência. O resultado visual pode até parecer aceitável na tela, mas quando você vai modelar em cima, percebe os problemas. Antigamente, os scanners precisavam do spray de dióxido de titânio para opacificar a superfície e os scanners modernos eliminaram isso, mas não eliminam a necessidade de um controle de umidade. Então, aqui fica a nossa dica: controle absoluto da umidade antes de escanear. Afastador, rolo de algodão, sugador, cuidado com a hemorragia gengival, no caso de implantes. 10 minutos de preparo adequado fazem mais do que repetir o scan 3, 4 ou muitas outras vezes. E aí nós vamos para o nosso erro final, número 5, não menos importante, é a falta de checagem final, que é, na minha opinião, o erro mais perigoso de todos, porque ele acontece depois de que você já fez tudo. Então, você termina o scan, parece bonito na tela, mas você envia para o CAD, o laboratório, sem revisar com calma e confia no scanner, confia no software, não revisa. E aí chega na modelagem, a prova clínica e você descobre que o furo ficou na oclusão, a distorção do arco antagonista e a margem não fechou. Dica, e aqui talvez seja dica para os reabilitadores, a dica antes de finalizar qualquer scan: gire o modelo 360 graus em todos os eixos, procure efetivamente furos, descontinuidades, distorções ou áreas onde você acha que a malha ficou duvidosa. Obviamente, isso aqui vai de scanner para scanner, pois a gente sabe que existe hoje scanners que a gente consegue ter uma conferência de malha e essa confiabilidade é muito boa quando a gente faz essa conferência de malhas lá no software. Ele vai nos dizer aonde que a gente tem uma malha duvidosa ou não. Confira as margens de preparo, pelo menos 3 ângulos diferentes. Isso leva menos de 2 minutos e pode ter salvar de um retrabalho de horas. Esses 5 erros parecem simples, e são, mas exatamente por isso que eles se repetem. Por isso que a simplicidade faz a gente subestimar. Próteses que não se encaixam, ajustes excessivos em cadeira, perda de tempo, retrabalho, desgaste com o paciente,
tudo isso tem uma origem e ela quase sempre está no começo do processo. Lembra lá da moldagem? Não era muito diferente. Aqui mesmo com o scanner intraoral de última geração, a gente pode ter os mesmos problemas. Um bom cadista não tenta corrigir um scanner ruim. Ele desenvolve disciplina e não deixa um scanner ruim acontecer. Essa é a diferença entre quem domina o fluxo digital e quem é dominado por ele. Se você quer levar seu fluxo digital a um nível diferente, um escaneamento até a entrega final, o caminho é dominar os fundamentos com profundidade. Exatamente isso que a gente faz no Você Cadista. Você gosta desse tipo de conteúdo, quer ir além? Primeiro link aqui na descrição, a gente tem nosso curso próprio, site, e obviamente a gente vai ter Tira Dúvidas, um curso que ele é já por muitos aqui perguntados. Sim, você vai ter acesso vitalício a ele, então não tem o que comparar quando a gente está falando em relação a investimento. O investimento, eu tenho certeza que nos primeiros semanas, dias, meses, esse curso vai se pagar muito fácil. E depois a gente vai rir de tudo isso aí juntos. Lá no nosso WhatsApp a gente tem o nosso grupo que está crescendo e a gente consegue sim tirar dúvidas em tempo real ou quase real. O dia a dia acaba nos ocupando bastante, mas todo mundo que está lá no grupo já tem níveis diferentes de conhecimento e todo mundo se ajuda e acaba formando uma comunidade muito forte. Então, confira aqui no primeiro link da descrição. Se esse vídeo te agradou, compartilha com alguém que precisa de ver isso. E ainda, se você não é inscrito no canal, já sabe o que fazer. Nos vemos no próximo vídeo e, obviamente, se não ativou o sininho, já ative o sininho, porque daí você vai saber quando a gente lança vídeo novo aqui.